Olá, galera! Bem-vindo ao canal Físico Lógico. Aqui é o professor Ronan e hoje estamos iniciando uma playlist de eletrostática. Na aula de hoje, vamos ver alguns conceitos básicos da eletrostática. Na aula 2, vamos ver os processos de eletrização e na aula 3, resolver alguns problemas de eletrostática. Aula de hoje, eletrostática. Os fenômenos eletrostáticos estudados por esta área do conhecimento surgem em decorrência da força de atração e repulsão que essas cargas elétricas exercem umas sobre as outras. Nesta aula, vamos ver sobre algumas das principais propriedades da eletrostática, tais como carga elétrica, princípios da eletrostática. E no final, no tópico Mão na Massa, vamos resolver alguns exercícios sobre o assunto. Bora lá? Todos os corpos têm algumas propriedades como a massa e volume. Da mesma forma, todo corpo tem carga elétrica. Para entendermos de onde vêm essas cargas elétricas que existem em todos os corpos, vamos pegar esse carro e dar um zoom para vermos a sua estrutura. Toda a matéria é formada de pequenas partículas chamadas átomo, que quer dizer indivisível. Nesse modelo atômico simplificado, podemos identificar as partes importantes no estudo da eletrostática. Como podemos ver, ele é constituído de 3 tipos de partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Com exceção do átomo de hidrogênio, que tem apenas um próton e um elétron, todos os outros vão ter essas 3 partículas. Lá dentro do núcleo, nós teremos os prótons e os nêutrons. E na parte externa do núcleo, teremos os elétrons. Os prótons e elétrons possuem uma propriedade chamada carga elétrica. Convencionou-se então que os prótons teriam carga elétrica positiva e os elétrons carga elétrica negativa. Os nêutrons não teriam carga, por isso são chamados de nêutrons. Nesta imagem, podemos ter uma ideia do diâmetro do núcleo em relação ao da eletrosfera. Vai depender da quantidade de prótons e nêutrons que o átomo possui, mas em média fica em torno de 10 a menos 14 e 10 a menos 15 metros. Seria algo assim, muito pequeno, né? No núcleo atômico é que se concentra praticamente toda a massa do átomo, mesmo sendo uma parte muito pequena do átomo. Tanto o próton como o nêutron são cerca de 100.000 vezes menores do que o próprio átomo inteiro. A título de comparação, imagine que aumentássemos o núcleo do átomo do hidrogênio, que possui somente um próton e um elétron, até o tamanho de uma bola de tênis. Esse único elétron estaria afastado a uma distância de aproximadamente 3 km do núcleo, ou seja, do próton. Imagine só. A eletrosfera, que é essa região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, apesar de ser uma região de volume muito maior que o do núcleo, ela é praticamente vazia, pois cada elétron é 1836 vezes menor que um próton, ou um nêutron, e é por isso que a massa do átomo concentra-se praticamente toda no núcleo. Quando vamos analisar qualquer fenômeno elétrico, nós só podemos movimentar os elétrons ou as cargas negativas, chamadas elétrons livres. Nesse modelo de um corpo metálico, a gente pode ver esses elétrons livres, que são aqueles que estão mais afastados do núcleo, ficando assim mais fracamente ligados a eles. Se um corpo tem uma grande quantidade de elétrons livres, ele é considerado um bom condutor. Como nesse caso o metal é um bom condutor por ter uma grande quantidade desses elétrons livres. Agora, quando tem uma pequena quantidade desses elétrons livres, ele é chamado de isolante ou dielétrico.
Como bons condutores, podemos citar alguns metais, grafite e algumas soluções eletrolíticas. Como bons isolantes, temos a borracha, o vidro, o plástico e outros mais. Agora, como identificamos se um corpo está neutro ou eletrizado? Nesse exemplo, nós temos um casaco e um balão que estão neutros. Um corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou seja, prótons e elétrons. Agora, muito importante, corpo neutro não significa que não tem carga. Simplesmente possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Agora, se por exemplo, nós atritarmos o balão no casaco, o balão vai retirar uma certa quantidade de elétrons do casaco. Ficando assim, após o atrito, o casaco com prótons em excesso e o balão com elétrons em excesso. Dessa forma, podemos definir que o casaco ficou eletrizado positivamente, pois perdeu elétrons, ficando com maior número de cargas positivas. E o balão ficou eletrizado negativamente, pois ganhou elétrons, ficando com maior número de cargas negativas, ou seja, eletrizado negativamente. Como vocês estão vendo, toda movimentação de cargas acontece somente com os elétrons. Isso acontece porque os prótons eles estão presos no núcleo. Os prótons e elétrons possuem uma propriedade chamada carga elétrica. A menor quantidade de carga que um elétron ou próton pode ter é chamada de carga elétrica elementar. E essa carga tem um valor que é um número inteiro. Ela é representada pela letra E, e seu valor foi definido em 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. A unidade no Sistema Internacional de Unidades de Carga Elétrica é o Coulomb, homenagem a Charles Auguste de Coulomb, engenheiro físico francês. Quando falarmos na carga elementar do próton, seu valor será mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E se falarmos da carga elementar do elétron, será menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E é assim que identificamos se a carga é do próton ou do elétron. Por exemplo, o nosso casaco e o balão, nessas condições, eles estão neutros, pois os dois têm prótons e elétrons na mesma quantidade. Se atritarmos o balão com o casaco e ele retirar 9 elétrons, vai ficar com excesso de elétrons. E se eu quiser agora saber qual a carga elétrica total que o balão ficou, como que eu vou fazer? Bom, a quantidade de carga total é representada pela letra Q. Então faremos: a quantidade total de carga é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Basta eu pegar essa quantidade de elétrons, no caso em excesso, que são 9, e multiplicar por 1,6, que é a carga elementar. Mas note que se ele tem elétrons sobrando, dizemos que está eletrizado negativamente, ou seja, vou fazer 9 vezes 1,6, que dá 14,4. E o que faço com o 10 a menos 19? Eu só repito a base 10 elevado a menos 19. Lembrando que o sinal da carga será negativo, pois a carga elétrica elementar será menos 1,6 vezes 10 a menos 19, por ele estar eletrizado negativamente. Agora você vai conhecer um macete que vai te ajudar não só nesta equação, mas em muitas outras que você vai precisar. É o seguinte: primeiramente, nós vamos construir um triângulo e encaixar Q, que é a quantidade de carga total, o N, que é o número de elétrons, e E, carga elementar. De cima para baixo, nós vamos dividir. E na linha, nós vamos multiplicar. Como funciona isso? Quando eu quiser descobrir a quantidade de carga total, eu tampo a quantidade de carga, vai sobrar N vezes o E, multiplicando. Daí, então, eu terei Q é igual a N vezes E. Agora, se eu quiser descobrir o número de elétrons, eu tampo a letra N, vai me restar Q dividindo o E.
Daí eu vou ter N é igual a Q dividido por E. Legal, né? Esse macete, você pode usar ele em outras equações também, desde que tenham 3 incógnitas, certo? É comum usarmos alguns submúltiplos da carga, que são eles: o microcoulomb, que é 10 elevado a menos 6, o nanocoulomb, que é 10 elevado a menos 9, e o picocoulomb, que é 10 elevado a menos 12. Sobre isso, vamos ver em detalhe quando formos resolver alguns problemas de carga elétrica. Outro ponto importante são os dois princípios eletrostáticos que nós vamos ver agora. O primeiro é o da atração e repulsão de cargas elétricas. É um princípio bem tranquilo, onde vamos verificar que entre partículas com cargas de sinais diferentes ocorre a atração e entre partículas de sinais iguais ocorre a repulsão. Bem tranquilo, né? O segundo princípio é o princípio da conservação das cargas e diz o seguinte: em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas permanece constante. Primeiramente, vamos ver o que significa sistema eletricamente isolado. O sistema eletricamente isolado significa que esses dois corpos não trocam cargas com o meio externo, somente entre eles. Nesse exemplo, vamos ver como isso ocorre. Se eu tiver um corpo A eletrizado negativamente, com 8 elétrons em excesso, vamos ter menos 8. E um corpo B eletrizado positivamente, com 4 prótons em excesso, teremos mais 4. A soma algébrica das cargas seria carga de A menos 8 e carga de B mais 4. Fazendo a soma algébrica, teremos menos 8 mais 4 é igual a menos 4. Se por um processo qualquer, que veremos com mais detalhe na próxima aula, o corpo A ceder 3 cargas negativas para o B, nesse momento, as 3 cargas negativas transferidas neutralizam 3 positivas de B, restando apenas uma carga positiva em excesso no corpo B e 5 negativas no corpo A, pois ele perdeu 3 elétrons. Após essa troca, teremos uma nova configuração de cargas, mas a soma algébrica das cargas será a mesma. Vamos conferir? Agora então, no corpo A, temos 5 elétrons em excesso e no corpo B, 1 próton em excesso. Então teremos na soma algébrica menos 5 mais 1, que dá exatamente menos 4. É o que tínhamos antes do contato. Confirmando assim o princípio, a somatória das cargas antes, menos 4, é igual à somatória das cargas após o contato, que é menos 4. Beleza? Esses são os principais conceitos que vão nos ajudar a entender a eletrostática. Vamos então construir o nosso mapa mental dessa aula. Hoje vimos que todo corpo é constituído por átomos formados por elétrons, prótons e nêutrons, que têm uma propriedade chamada carga elétrica. A carga elétrica de um próton ou elétron é chamada carga elementar, quantizada em 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vimos que um corpo pode ser um bom condutor por ter bastante elétrons livres, ou um bom isolante por ter poucos elétrons livres. Um corpo pode perder ou ganhar elétrons, ficando assim eletrizado positivamente ou negativamente. Vimos também dois princípios da eletrostática, que são da atração e repulsão, onde cargas iguais se repelem e diferentes se atraem, e o da conservação das cargas, que diz que num sistema isolado, a soma algébrica das cargas antes e depois são iguais. Agora vamos fazer 3 problemas que envolvem cargas elétricas. Bora lá? Exercício 1. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 24 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Considere o módulo da carga elementar
igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Como nós temos excesso de elétrons, a nossa carga elementar vai ser menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O exercício pede para calcularmos a carga elétrica. Então, nós vamos construir o nosso triângulo e vamos encaixar Q, N e o E. Já que estamos procurando a carga elétrica, nós vamos cobrir a letra Q e vai sobrar N vezes o E. Então, a nossa equação ficará assim. Q é igual a N vezes E. Substituindo, nós teremos 24 vezes 10 elevado a 12, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Multiplicando 24 vezes 1,6, nós teremos 38,4. Aí nós repetimos a base elevado a menos 7. Já que temos excesso de elétrons, o valor da nossa carga será negativa. Então, vai ser menos 38,4 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs. Exercício 2. Determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva que corresponda a 2,56 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. Dado: a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, como nós já vimos. Nesse exercício, nós vamos determinar a quantidade de elétrons que deve ser perdida, ou seja, a letra N. Novamente, nós vamos usar o nosso triângulo e vamos encaixar N, Q e o E. Como eu quero descobrir o valor do N, eu vou cobrir o N e vai sobrar carga dividindo a carga elementar. A nossa equação, então, ficará assim. N é igual a Q dividido pelo E. Substituindo, nós teremos N igual a 2,56 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividindo, então, 2,56 por 1,6, nós teremos 1,6. E agora, como vamos fazer com a base 10? Como nós temos uma divisão de base 10, eu vou repetir a base e tem um macete que a gente usa, que é inverter o sinal do denominador. Então, o menos 19 vai ficar mais 19. Fazendo a soma algébrica de menos 10 mais 19, eu vou ter mais 9. Teremos, então, N igual a 1,6 vezes 10 elevado a 9, que é a quantidade de elétrons que foi perdida. Exercício 3. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 nanocoulombs. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, qual a quantidade de elétrons em excesso nesse corpo? Nesse exercício, nós queremos descobrir, então, o valor da letra N, que é a quantidade de elétrons em excesso. Novamente, nós vamos utilizar o nosso triângulo. Então, nós vamos construir o triângulo colocando Q, N e o E. Lembrando que, como a nossa carga está em nanocoulomb, a nossa carga será 3,2 vezes 10 elevado a menos 9. Cobrindo o N, nós teremos, então, Q dividindo o E. Nossa equação, então, ficará assim. N é igual a Q dividido por E. Substituindo na equação, vamos ter 3,2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividindo 3,2 por 1,6, nós teremos 2. Quando temos uma divisão de base 10, nós vamos repetir a base, inverter o sinal do denominador e fazer a soma algébrica, menos 9 mais 19. Então, nós teremos 2 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus colegas, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir às outras aulas. E até a próxima aula!